Olá, pessoal, a paz do Senhor para todos. Hoje venho aqui mais uma vez, falar o meu testemunho. Na verdade, hoje eu quero dizer o meu testemunho para vocês. Por isso eu reservei este lugar aqui, eu escolhi este lugar. Vocês vê, eu tô no meu carro, mas de frente para o mar, de frente para a lagoa. Um lugar completamente tranquilo, um lugar lindo, maravilhoso. Vou passar no início do vídeo para vocês verem. E eu escolhi esse lugar hoje para conversar um pouquinho com vocês, referente ao meu testemunho. Desde o meu nascimento e até hoje. Acredito eu que eu não vou conseguir falar tudo em um vídeo, né? Vou ter que fazer a segunda parte desse vídeo para vocês. E espero que vocês gostem, espero que vocês compartilhem, espero que vocês curte, por favor, porque isso ajuda as outras pessoas a verem, né, o vídeo e aprender alguma coisa com a palavra de Deus, né? E saber que só existe Jesus Cristo, é o nosso único Salvador e libertador. Tem isso também, né? Vou falar para vocês, pessoal, que eu tive a minha em primeiro lugar, nós começamos pela família. A gente tem que ter uma base, na verdade. A família da gente é a nossa base. Se a gente não tiver uma base na nossa família, a gente não consegue ter vitória, a gente não consegue ser uma pessoa equilibrada, estruturada, tudo, né? Porque vem de gerações em gerações a maldição, como dizem, não é? Muitas maldições vêm de geração a geração. E eu acredito, depois de muito estudo, depois de que vivi, o que eu tive foi maldição mesmo de família. Porque eu tive uns pais, né? A minha mãe e o meu pai, na época, eu era bebê, eles se separaram, não estavam juntos. E eu acabei sendo praticamente jogada, né? Não fui cuidada, referente à minha mãe, dizia que não tinha condição de me criar. E eu ficava jogada no chão, segundo as pessoas relatam para mim, que eu ficava jogada no chão, não tinha o que comer, não tinha quem cuidava de mim. E chegou um momento, a um ponto da minha mãe e o meu pai querer fazer leilão, me doar, né, como dizem. E eu fui adotada, graças ao meu bom Deus, eu fui adotada pelos meus tios, que eu amo demais. Para mim é minha mãe, para mim é minha família, né? A minha mãe Dejanira e o meu pai Miguel, que hoje não encontra mais aqui conosco. Ele tá lá em cima, né, com o nosso Criador. E o meu pai Miguel foi um homem que eu tive muito orgulho e aprendi muito com ele, referente honestidade, por referência de nossa, tudo. Eu só tenho que agradecer a minha mãe e o meu pai por ter me adotado, por ter me criado, por ter feito hoje, né, a personalidade que eu sou. E já conversei também com a minha mãe, que me gerou. Conversei com ela, já perdoei ela. Ela me explicou porque antes quando eu estava no mundo sem saber que lado eu ia, se eu ia pro lado do espiritismo, do candomblé, de tudo. Eu estava naquele jeito assim que eu não entendia muito bem qual caminho eu seguia, né? E eu descobri muito tempo depois que ela era macumbeira, né, muitos anos atrás. E eu tinha famílias, toda a minha família naquela época também fazia parte, né, da bruxaria. E eu quis procurar saber, porque eu estava perdida e eu precisava de resposta, eu tinha que ter resposta para minha espiritualidade. E quando a espiritualidade vem, pessoal, ele vem gritando, grita mesmo. Quando a gente tem algo para fazer, a espiritualidade grita. E você que não tem entendimento, você que não sabe, você procura, tenta buscar aonde você não entende. Foi o que aconteceu comigo, né? E conversei com ela,
perdoei, já não tenho nada, não tenho mágoa, não tenho nada, né? Eu quero muito que ela fique bem como eu estou também. E hoje ela é crente, hoje ela deixou aquela vida, né, que ela levava da bruxaria, e ela é crente há mais de 20 anos. Glória a Deus, né? Pois. E, enfim, eu tava a falar assim com ela e a minha vida começou do erro, né? Do erro de ter me deixado daquela forma como eu era, né? E eu sempre não sabia o que fazer, eu não conseguia saber o que fazer, eu sempre fui perdida. Mas eu fui perdida por quê? Não pelo fato dos meus pais que me criaram não ter me dado carinho, não ter me dado atenção, porque eles me deram tudo isso. Só que a nossa vida, né, quando é a parte mais forte, que é o sangue, e os nossos pais já vêm passando por uma bagagem, por uma carga anterior, que você não conhece, aquilo fica marcado, entende? Então, por isso que eu falo para vocês, hoje, tem que ter uma relação saudável com os filhos, tem que conversar, tem que amar, tem que educar o pai e a mãe, porque é uma base da família. O que o diabo quer hoje, meus amados? O diabo quer destruir quem? A família. Ele destruindo a família, pessoal, ele vai conseguir destruturar tudo. Tudo. Entende? Então isso não pode acontecer. Vocês que estão passando por uma fase, você mesmo que é casada, que está passando por uma fase difícil na vida de vocês, cuida, converse, sabe? Expressa o que vocês estão sentindo de uma maneira mais carinhosa. Eu lembro que a minha avó dizia que antigamente o que era quebrado era consertado. Hoje o que é quebrado é jogado no lixo. Não deixa que a família, não deixa que o seu relacionamento, o seu casamento aconteça isso, porque eu vou falar para vocês. Já tive vários relacionamentos, mas vários. Já fui casada, sabe? E assim a minha vida se transformou em uma bola de neve. Hoje, depois que eu aceitei a Jesus Cristo como meu único Salvador, eu tenho consciência de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que eu passei, sabe? E o que acontece? Passando por esta fase, né, que eu disse para vocês, que eu fui adotada, que eu passei por todo aquele processo espiritual. Quando eu era criança, como eu disse para vocês no outro vídeo, eu com 5 anos de idade, eu via vultos, eu via bichos andar no meu corpo, nos meus sonhos, tudo isso passou por mim, entende? Então o que é isso? Isso são coisas que ficam na mente, no subconsciente da gente quando a gente é criança. Então quando eu fui criança, eu não sei o que eu vivi, né, na minha infância com a minha família quando eu era bebê. Eu não sei. Então isso, gente, que eu falo para vocês, é muito importante a convivência com vocês, com seus filhos. Eu sou mãe de 3 filhos e na verdade eu nunca fui mãe, entende? Nunca fui mãe. Eu gerei 3 filhos e não pude ser mãe uma única vez. Por quê? Por que eu não pude ser mãe? Eu não pude ser mãe porque eu tinha que sempre trabalhar, sempre sair, sempre estar longe, sempre estar fazendo alguma coisa para manter eles bem, não é? Então eu nunca pude ser mãe. Então a minha história já começou errada desde aí. Tive uma adolescência conturbada, tive uma adolescência sofrida, que eu digo sofrida, não é sofrida por falta de amor, por falta de carinho, não. Não, porque carinho, amor, eu tive muito dos meus pais, muito da minha irmã. Então não digo referente a isso. O que eu digo para vocês, pessoal, referente ao meu jeito, a posição que eu tomei, as minhas atitudes. Eu não queria saber de estudar, eu era completamente rebelde. Eu não queria saber de estudar, não queria saber de nada. Eu queria saber de contrariar os meus pais. Por quê? Não sei. Hoje eu fico pensando, Senhor, por que eu tinha aquelas atitudes? Não tinha necessidade, não tinha necessidade. Eu com 14, 15 anos, eu queria sair da casa dos meus pais para ir morar com um homem.
Gente, o que é isso? Eu com 15 anos, eu forcei praticamente o meu casamento. Naquela época eu não tinha nem idade para isso, mas eu forcei. Eu forcei para me estar com um homem, sabe? Eu sempre fiz o que eu quis e não vi as consequências. As consequências que eu tô vendo hoje foi por tudo que eu passei, né? E tudo que eu sofri na pele, pela minha desobediência, né? Pela minha falta de caráter, porque naquela época eu não tinha nem caráter. Eu olhava para uma pessoa assim e via aquela pessoa, sabe? E não é isso. A gente tem que ter estrutura, a gente tem que, sabe? Eu cheguei para minha mãe, para o meu pai e foi a maior desilusão da vida deles. Falei, pai, não quero mais morar aqui com o senhor, eu quero morar com tal pessoa assim. E fui. Simplesmente isso, fui. E meu pai chorando, a minha mãe chorando, mas por quê? Mas por quê? E fui. Nem eu, pessoal, nem eu sei o porquê. Será que desde aquela época eu já estava influenciada? Será que isso tudo foi a partir de quando a minha mãe, porque ela me disse uma vez que desde quando ela estava grávida, né, eu na barriga dela, ela ia nos terreiros, ela fez santo comigo na barriga dela, não sei. Pode, não sei, gente, sabe? São coisas assim que a gente não sabe explicar, eu não sei explicar. E eu passei por este momento, tive essa situação com este homem, óbvio, né, gente? Óbvio que não ia dar certo. Eu era uma criança. A única coisa que eu fiz foi desiludir os meus pais, mas eu era uma criança. E depois esse homem, depois que eu descobri, né, que eu não queria nada, não queria ter nada com ele, que ele não era a pessoa que eu queria, esse homem, ele infernizou minha vida, queria se matar, nossa, fez muitas coisas assim, né, que, coitado do meu cunhado, saiu correndo atrás dele para ver, olha, não faça isso, não sei o quê. Então, eu aprontei. Hoje, infelizmente, esse rapaz que eu tive, ele já não tá mais aqui também, tá com Deus, acredito eu, não sei, né? Mas, enfim, são coisas, são experiências que eu vivi, que eu tive, que eu só consegui perceber hoje o porquê que eu fiz tudo isso. Então, assim, a gente é influenciada desde cedo. Influenciada, pessoal, que eu falo, influenciada pelo Satanás, por inimigo, sabe, por demônios, porque eu acredito que era isso. Como uma criança de 15 anos, com um pai que amava ela, com a mãe que ama ela, com tudo do bom e do melhor, mesmo sendo pobre, mesmo não tendo condições financeiras, não é? Mas tendo onde comer, tendo onde dormir, tendo tudo isso, como que uma pessoa pode fazer isso como eu fiz, né? Então, de uma forma ou de outra, a minha mente era influenciada. Então, por que depois eu procurava mais e mais querer interagir, saber da espiritualidade, né? E eu procurava qualquer tipo de espiritualidade, entende? E o que eu percebi? Que aquilo que eu estava fazendo, aquilo que eu estava vivendo não era o certo. Para continuar, mais desgosto para os meus pais. Me relacionei com uma pessoa, tive o meu filho, Henrique. Nunca pensei, meus amados, nunca pensei que eu poderia ser mãe solteira. Eu sempre tinha aquela convicção, né, de ter um marido, de ter uma pessoa. Até então, porque eu saí da casa dos meus pais para ir morar com uma pessoa, e aquilo para mim, eu morar, uma pessoa, né, fazer um documento, está a viver, está a morar, tal, para mim aquilo já importava. Então eu tive essa preocupação e eu acabei engravidando, né, de Henrique, sem estar casada, mas morando com uma pessoa. E foi assim um momento muito difícil para minha vida. Eu passei muito, sofri muito, fui humilhada. Fui muito humilhada. Assim, a minha aquisição financeira na época dos meus pais era menos do que a aquisição financeira deles, né? Então, desde já eles falavam que eu era interesseira, que eu estava com ele por conta do dinheiro, da fazenda. Só que eu era uma criança.
Eu não entendi, eu era uma criança rebelde, eu fazia o que eu queria, sabe? Eu não entendia das coisas, não conseguia entender as coisas. Engravidei de Henrique, olha, para vocês verem, eu tomava diazepam quando estava grávida de Henrique. Diazepam, eu não dormia, não comia, eu só chorava. E o pai de Henrique nos Estados Unidos, né? Eu fiquei no Brasil e ele foi para os Estados Unidos. Depois, pessoal, de 10 anos que ele apareceu e ainda fez o teste de DNA, óbvio que era filho dele, não é? Mas foi uma passagem, foi uma parte da minha vida que eu sofri muito pela família dele, mas pelo lado da madrasta dele eu sofri muito. Enfim, já perdoei também, né? E quero que eles sejam felizes, quero que eles, né? Isso já tá dentro de mim, dentro do meu coração. Nunca desejei o mal para ninguém, graças a Deus. Esse pecado eu não levo pro céu, não. E depois eu fui para o Prado, né? Fui para o Prado trabalhar, não queria ficar na... O meu problema era que eu não queria ficar na roça. Na roça que eu digo é onde... Na fazenda, não é? Que meu pai na época morava lá e tal. E eu não queria ficar na fazenda. E eu, quando eu estava grávida de Henrique lá na fazenda, porque na época eu sempre gostei de falar, de me comunicar, de me expressar com as pessoas. E eu não tinha entendimento nenhum com a espiritualidade, não tinha. E só que eu era boa para falar, para conversar e para explicar as coisas para as pessoas, né? E nisso os meus tios, que na verdade eram uma comunidade, e eles foram até o padre da cidadezinha pequena, né, que é o Jucuruçu. Eles foram lá, conversou e deixou eu como dirigente, né, como dirigente dali, da cidade, dali do sítio, né. E eu fui dirigente, dirigi os cultos algumas vezes. Eu gostava, porque eu ia em cidades, eu era muito boa para isso. Eu ia em cidades, chegava, a gente fazia, sabe, fazia festinhas para arrecadar alimentos, para ajudar as pessoas. Nossa, isso eu gostava de fazer e para ajudar a igreja, né? Claro. E a gente ganhava bastante, aquilo me satisfazia. Mas eu não tinha ainda aquela presença, a presença ainda de Deus verdadeiramente na minha vida. Não tinha, e para fazer isso tem que ter, né, meus amados? E acabei deixando tudo aquilo e fui pro Prado. Quando eu cheguei no Prado, tive um relacionamento de novo. Pessoal, é assim, eu desde os meus 14 anos, quem me falou isso foi uma entidade, Maria Mulambo. E ela me disse: você, desde os seus 13 anos de idade, você carrega contigo, né, uma entidade. Então eu acreditava nisso, e para mim aquilo era a minha proteção, mas hoje eu sei, hoje eu entendo que aquilo era uma maldição. Sabe por quê, pessoal? Porque tudo que aconteceu, tudo que ocorreu comigo, né, a quantidade de homens que eu já tive, que eu vivi, né, não é normal. E eu tive esse relacionamento com o pai dos meus filhos, né, desses 2 filhos, que é Agatha e Onyx. E foi assim, uma coisa assim que tipo, foi muito rápido, muito rápido. E infelizmente, eu não vou contar pro povo, mas ele sabe que o que ele fez foi errado, né? E eu acabei engravidando. Isso só eu e a minha família que sabe. E eu acabei engravidando. E acabei ficando por lá mesmo. Eu falei, eu não vou voltar para casa dos meus pais novamente, com um filho na barriga e mais um para o meu pai criar, né? E acabei ficando lá e foi assim, sofrimento, muito sofrimento. Ele trabalhava, mas assim, uma pessoa maravilhosa, trabalhador, e só que não dava, né? Eu não tinha tanto amor assim para aguentar, para suportar tudo aquilo que a gente estava passando. E eu fiquei com ele grávida, sem nada, gente. Tinha dia que eu não tinha um pão para comer, nada, doente.
E a barriga só crescendo. E a Agatha só lá me sugando. Pois é. Eu lembro uma vez que a minha irmã chegou para mim e falou assim: Elisângela, e eu era orgulhosa demais. Eu não tinha coragem de pedir nada para minha família, para minha mãe, para o meu pai, porque para mim eu já tinha feito, eu já estava mais do que errada, né? A minha mãe estava com meu filho na casa dela cuidando e eu saí para trabalhar, engravidei, né? Que isso? E eu não tive coragem mesmo de ir para casa dos meus pais. Não tive coragem e eu passei o que passei. E a minha irmã me ligou uma vez e falou assim comigo: tá tudo bem? Eu tava doente nessa época, tava muito doente. Eu falei: ah, Bobó, eu não tô me sentindo muito bem. Eu deu água no meu sangue porque eu não comia. Aí eu lembro, a minha irmã me depositou R$ 50 na época, que me salvou a minha vida. Eu sempre falo pra ela: você já salvou minha vida, viu? Ela depositou esse dinheiro, aí eu comprei os medicamentos, comprei comida, comi, né? E tive Agatha. O pai de Agatha, ele, para conseguir comida pra gente, a gente quando comia alguma coisa assim, ele ia pescar, ia pro rio, pescava, né? E pronto. Era a comida mais farta que a gente tinha na mesa. Era quando ele ia pescar, né? Depois eu tive Agatha, por descuido meu, né? Não sei, não digo descuido. Gente, eu tô a falar pra vocês, eu era completamente desorientada. Engravidei novamente de Onyx, Agatha bebê. Engravidei de Onyx, meu terceiro filho. A mesma situação, sem dinheiro, sem casa, sabe? No sofrimento. E tive Onyx, tive ele. Quase morri no parto dele, quase morri, passei mal, fui para o hospital, teve que abrir minha barriga novamente porque estava com pus. Foi uma situação assim terrível, terrível, terrível mesmo. E Onyx acabou por nascer com o pezinho torto, eu vou contar a história para vocês referente a isso, né? E nasceu com o pezinho torto, e mesmo assim a gente sem nada para comer, sem nada. Olha, gente, eu grávida de Onyx e com a Agatha pequena, eu com a minha barrigona, a Agatha bebê, a gente passou uma semana. O pai de Agatha tá vivo ainda para contar e a família dele também. Uma semana tomando água de coco, porque não tinha comida pra gente comer. E a minha família não sabe disso. Nunca falei para eles. Aguentei e suportei tudo sozinha. É verdade. E tive Onyx. Como o Onyx nasceu com o pezinho torto, eu tinha que ir todos os meses para Vitória. Nisso eu estava em Prado. Para ele colocar um gesso e eles arrumarem o pezinho dele, para ele não ficar com o pezinho torto. E teve uma vez que eu estava desesperada, completamente desesperada, eu não sabia o que fazer da minha vida. Sabe quando você tá desorientada? Eu estava aquele dia, eu com o Onyx no meu colo, pequena, e eu desorientada da minha vida, não sabia o que fazer da minha vida. Pessoal, eu simplesmente cheguei na casa do irmão do meu ex-marido, do pai das crianças, e falei assim: eu preciso ir para a igreja. A única coisa que eu pedia: eu preciso ir para a igreja. Por favor, me leva para a igreja. E eu chorava, chorando, eu quero ir para a igreja, eu preciso ir para a igreja. Ela falou assim: olha, não tem como te levar na igreja agora, mas amanhã, porque a igreja, no caso, acho que era só no domingo, alguma coisa assim. Mas ela falou assim: amanhã eu vou te levar em um lugar, que é uma senhorinha, ela é da igreja também, e ela benze, né, faz rezas, benze essas coisas, faz oração. Olha, eu falei: eu só sei que eu preciso ir para algum lugar, porque eu sentia dentro de mim que eu ia morrer. Eu não estava bem. E acabei indo no outro dia, né, para casa dessa senhora. Gente, vou explicar para vocês. Eu fui para casa dessa senhora, era numa favela em Vitória, era assim uns degraus, um lugar assim estranho para subir. E eu fui. Quando eu cheguei na casa dessa senhora,
eu morria de medo, morria de medo, morria de medo. Eu falei, gente, não, não, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E falava que queria ir embora, falava que queria ir embora. E eu na sala. E essa mulher nunca tinha me visto na vida, ninguém nunca tinha nem falado meu nome, porque a gente tinha acabado de chegar. E eu tava com a minha ex-cunhada do lado. E essa senhorinha, olha, o Espírito Santo do Senhor tocou nessa senhorinha e falou assim, quem é Elisângela? E eu falei, sou eu. Ai, minha filha, preciso falar com você. E eu fiquei assustada, né? Minha filha, foi Deus que te trouxe aqui. Vem cá, minha filha, anda aqui, deixa eu orar por você. Desse jeito. Deixa eu orar por você. E Ônix, com o Ônix no braço, né? E quem disse, pessoal, que eu queria ir? Quem disse? Não queria ir, não. Não queria ir. E o medo, eu tinha medo, morria de medo, não queria ir. Aí minha cunhada, vai, Elisângela, a gente veio até aqui para isso, vai. Aí eu pensei, falei, tudo bem. Fui, dei Ônix para ela. Aí ela falou assim, ajoelha aqui. Pessoal, quando ela me pediu para me ajoelhar, que eu fechei os meus olhos e ela colocou a mão na minha cabeça, vocês não têm noção o que eu vi. Gente, eu vi um monstro, um bicho com os olhos vermelho, mas vermelho, os dentes desse tamanho, assim. E ela orando na minha mente, nos meus olhos fechados, ela orando e eu vendo aquilo. Sabe, aquela cena, aquela imagem de um bicho, de um monstro furioso, os olhos, o pessoal, aquilo não sai da minha mente. Os olhos vermelho, e os dentes desse tamanho. Olha, juro para vocês. E eu fiquei desesperada, porque ela orava e eu via aquilo ali, né? E ela chegou para mim, começou a orar, começou a clamar pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pedia em nome do Senhor Jesus Cristo. E falou assim, minha filha, Deus ama demais você. Você tem um propósito muito grande na vida ainda, minha filha, para fazer para Deus. Porque, olha, minha filha, era para você já estar morta. Fizeram uma macumba, minha filha, para você, dentro de um caixão. Colocou seu nome dentro de um caixão. E os anjos agora, nesse exato momento, tá lá tirando o teu nome de dentro desse caixão. Minha filha, quem foi que morreu recentemente na tua família? Aí eu tinha dito para ela que foi o padrasto do meu ex-marido. Pois é, minha filha, pois tá lá, seu nome. E você só não morreu, sabe por quê, minha filha? E ela começou, o Espírito Santo começou a revelar para ela. E ela dizia, você só não morreu, sabe por quê, minha filha? Porque você tá com esse menininho aí no teu colo. Na época você não tava na tua barriga. Desse jeito, pessoal. Você só não morreu por causa do teu filho. Deus foi misericordioso com você. Deus foi piedoso com você por causa do teu filho. O que aconteceu com o teu filho? Por que você tá aqui, minha filha? Aí eu expliquei para ela. Pois é, isso foi reflexo do que fizeram para você. Gente, quando eu ouvi aquela mulher falar isso para mim, e eu realmente vi na minha mente, né, na minha visão, eu vi aquilo. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Por quê? Por que existe tanta maldade? Por que existe tantas pessoas ruins? Fazer o mal para as pessoas, querer matar as pessoas a troco de quê? Gente, eu estava indo no mesmo caminho. Eu estava indo no mesmo caminho. Entende? Apesar que eu nunca fiz mal a ninguém. Eu nunca coloquei um ibá para derrubar, para derrotar. Ou até mesmo no meu pensamento para fazer o mal para alguma pessoa. A única coisa que eu fazia era para me proteger. Sabe? Para me poder conseguir coisa, ganhar dinheiro, essas coisas. Mas de resto, nunca. Porque o que eu tinha conhecido, como eu falei para vocês antigamente, no outro vídeo anterior, o que eu conheci foi uma entidade que falava de Deus, que clamava a Deus, né? Então eu tinha entendido aquilo como se, por exemplo, se eu fosse boa e fizesse o bem, a entidade que estava comigo também ia ser boa e ia fazer o bem. Mas não é assim que funciona, meus amados. Não é assim que funciona.
E essa mulher, essa senhora, ela chegou para mim e falou bem assim: você vai para casa, mas você não sai durante 3 dias. Não sai de casa. O diabo tá furioso. O diabo tá furioso, não sai de casa. Ele quer acabar com a tua vida de qualquer jeito. Ah, pessoal, vocês não têm noção. Esses 3 dias. Oh, 3 dias. Esses 3 dias foi os 3 dias mais sacrificantes da minha vida. Eu separei do meu ex-marido, eu briguei com todo mundo, eu fiz um monte de coisas que não deveria, tudo para eu sair de casa. Tudo para eu sair de casa. No dia mesmo que eu fiquei igual uma louca na casa da minha cunhada e falei, não, agora eu vou ter que procurar um telefone para me ligar para falar pro meu ex-marido que, olha, eu descobri tanta coisa, tudo para me sair de casa. Quando eu cheguei, eu ia sair no portão, que eu entrei de novo para dentro de casa, só ouvi tiro. Pau, 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 só ouvi tiro. 3, 4 ali, ó, na porta de casa. Morto. Entende? Se eu tivesse saído sem ter recebido a salvação de Cristo. Entende? E nessa noite aconteceu uma coisa linda, linda na minha vida. Nessa mesma noite, depois de tudo isso que aconteceu, eu só dormia com a luz acesa porque eu tinha pavor do escuro. Pavor do escuro. Eu deitei, né, na cama. Não consegui. Ajoelhei e comecei a orar. Comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar, comecei a clamar a Deus, comecei a clamar ao Senhor, comecei a pedir misericórdia, Senhor, me ajude, Senhor, estou aqui, Senhor. Se o Senhor tem um propósito na minha vida, me mostra, Senhor, e comecei a orar. Eu senti, eu vi, na verdade, gente, isso ninguém nunca tira de mim, porque eu vi e eu senti uma luz forte. E eu senti uma presença de uma pessoa, sabe, do meu lado, uma presença assim tão confortante, que depois dessa oração eu consegui dormir. Eu senti que foi um anjo, que Jesus Cristo mandou um anjo ali para me olhar, porque eu estava muito mal. Meus amados, a nossa vida, a vida dá muitas voltas, muitas, mas muitas voltas mesmo. E isso foi apenas um das coisas que aconteceu comigo, né? E eu voltei para casa muito chateada, mas já sabendo do que tinha acontecido, já sabendo de tudo. E Deus foi tão maravilhoso comigo naquele dia, sabe? E eu cheguei em casa, conversei com meu ex-marido, falei com ele, olha, assim. E a gente ficou bem, né? Mas Satanás sempre querendo ali, ó, mexendo. E eu não conhecia até então, nessa época toda, eu não sabia nem o que era candomblé. Eu não sabia nem o que era macumba, eu nunca tinha ouvido falar. A única vez que eu ouvi falar de macumba foi que essa senhorinha falou para mim que tinha feito. Mas eu não conhecia a religião. E nós mudamos, né, de Prado, fomos para Eunápolis, eu e meu ex-marido e as crianças, que ele conseguiu um trabalho lá em Eunápolis melhor, não é? E fomos para lá. E nisso eu ia para a igreja evangélica. Sempre gostei de ir. Eu gostava dos hinos, eu louvava o Senhor, sabe? Mas era aquela coisa, sempre faltava alguma coisa ali para mim que me prendesse. Parecia, como eu posso explicar para vocês? Eu não conseguia ser aconchegada ali ainda, sabe? Não, porque, gente, a pessoa, o ser humano, você mesmo, você que está passando por problema, você que está com o seu coração destroçado, você que está com a vida toda amarrada, você precisa ir num lugar onde você é compreendido, onde você é abraçada, onde você é amada, onde você não se sinta que, sabe, o povo tá te olhando e te condenando. Não é verdade? Eu me sentia assim. E às vezes eu tinha vergonha de ir
para a igreja, entende? E eu não ia, acabava não indo para a igreja. Fui, discussão e mais discussão e muitas discussão com meu ex-marido. Acabou, né, com a separação. Mas antes disso, eu fui, conversei com o pastor, falei, pastor, por favor, não quero separar, eu tenho meu filho. Pô, eu não amava, e eu falei para ele, olha, eu não tô te amando mais, mas vamos reconquistar, porque a gente tem que ser reconquistada todos os dias, entende, pessoal? E eu falei pro pastor, conversa com ele, fala sobre a palavra. Gente, eu não consigo entender, eu não consigo entender, né? Hoje é simples demais. Por que que muitas pessoas caem no erro? Por que que muitas pessoas cometem o erro? Por não ser compreendida. As pessoas não é compreendida e as pessoas fazem o errado por isso. Ou pelas pessoas virarem as costas simplesmente para elas. Entende? Separamos, né? Ele para um lado e eu para o outro. Acabei indo para São Paulo. Ah, pessoal, Deus escreve certos por linhas tortas. Se eu tivesse ficado mais tempo lá em Eunápolis, eu não tinha visto pela última vez o meu pai. Cheguei em São Paulo, meu pai estava na casa da minha irmã, estava minha mãe, estava meu filho, meu cunhado, meu sobrinho, uma casa pequena, mas uma casa acolhedora, que eles receberam todo mundo com muito amor e carinho, e cuidou bem. Com 15 dias, meu pai faleceu, deixou. E eu não entendia, porque eu não sabia que ele estava com câncer. Eu que tive com ele no hospital, no dia da morte dele. E a minha irmã falava que ele tinha um caroço, né? Ah, não, o pai tem um caroço e vai operar e vai ficar bom. Mas a minha irmã, meu irmão, meu cunhado não falou nem para mim nem para minha mãe o que era a gravidade da situação. Ele pediu para que não falasse, para a gente não ficar preocupada. E meu pai morreu e eu não sabia. Eu soube que meu pai tinha câncer no funeral dele, que minha irmã me contou. E tive a oportunidade, e agradeço muito a Deus por isso, de estar com ele no hospital. Meu pai é um exemplo, meu pai é um homem forte. Pessoal, meu pai com câncer. Imagina, pensa na dor que ele estava sentindo, né, no sofrimento. Eu lembro uma vez que eu estava na casa da minha irmã, na cozinha, e meu pai, de repente, pá, cai. Desmaiou, de dor, de dor. Daqui a pouco ele levanta e... Não, eu tô bem. Tipo, para não aparecer, para não falar, para não deixar a gente sofrer. E o dia que ele passou mal, que a gente levou ele para o hospital, eu com meu pai na cadeira de roda, e ele assim, né, deitado assim no meu braço, e ficou o dia inteiro assim. Eu falei, pai, o senhor deve estar cansado, eu vou ver se eu consigo uma maca para o senhor. E eu andei no hospital todo procurando uma maca, até que eu consegui achar essa maca para o meu pai deitar. E coloquei ele na maca. Coloquei ele na maca, fazia carinho nele, sabe? E depois o médico chamou meu pai para fazer... Quando o médico chamou meu pai para consulta, que viu o grau, pessoal, o grau mesmo da gravidade do meu pai, ele já ficou internado, e eu sem saber de nada. Para mim ele ia numa consulta normal, né? E já ficou internado, já começou a entubar, e o médico já pediu, olha, tira a roupa dele. Aí eu lembro, né, eu tirando a roupa do meu pai, porque só tava eu lá, meu cunhado, eu acho que tinha, não sei se tinha saído ou se tinha ido para casa, alguma coisa assim. E eu peguei, tirei a roupa do meu pai para colocar a roupa do hospital, e ele todo tímidozinho, sabe? E esse dia foi o último dia que eu vi o meu pai. Ele morreu nessa mesma madrugada, e eu não sabia o que, a real situação que era a doença dele. E a partir desse dia, pessoal, né, foi eu, minha mãe e meu filho, nós três.
E eu cuidando dos 3, sofrendo muito, porque os meus filhos estavam do outro lado, né? E eu chorava tanto, chorava pela morte do meu pai, chorava pelos meus filhos, que era bebê e estava longe de mim, chorava porque eu não tinha trabalho, chorava por tudo. E o que eu ia fazer da minha vida, né? E então eu já procurei tanta coisa, e fui lavar carro, fui trabalhar em lanchonete. Nossa, fiz muita coisa para sustentar os meus filhos, de verdade, né? Aí acabei decidindo vir para a Europa. Mas isso, pessoal, eu vou falar em um outro vídeo, em um outro testemunho para vocês, porque vai ficar muito longo esse. E vocês vão ficar cansados de ouvir. Olha, a paz do Senhor a todos. Esse testemunho da Europa eu quero contar em um outro vídeo para vocês, tá bem? Eu quero ler uma palavra da Bíblia, que é Salmo 91. Acredito eu, mesmo por eu não saber direito, né, a religião que eu seguia, o caminho que eu tinha que seguir, mas esse salmo era sempre comigo. Muitas vezes, quando eu dormia, ou quando eu levantava, ou quando eu estava sem fazer nada. E hoje eu sei esse salmo de cor, de tanto que eu falava ele. É o Salmo 91. Essa oração me protegeu, essa oração me reergueu e essa oração me fez ser o que eu sou hoje. Hoje, uma serva e uma filha de Jesus Cristo. Porque é isso que eu sinto e é isso que eu sou. E eu peço para vocês, pessoal, não tenha medo. Não tenha medo. Mesmo que você aprontou, mesmo que vocês fizeram coisas, sabe? Gente, Deus perdoa tudo, tudo. Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. A única coisa que a gente tem que ter é se arrepender. A gente tem que se arrepender e não pecar mais. Porque se você se arrepende e não peca mais, você já é perdoada. Então, pessoal, eu quero ler o Salmo 91 para vocês. Coloca este salmo no coração e na vida de vocês. Tá bem? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Ó meu Deus, em que confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. Fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerás o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer o Altíssimo seu abrigo, o Senhor e o seu refúgio, nem o mal atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me chamará a mim e eu lhe darei resposta. Na verdade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo em honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados. A paz do Senhor. Que Deus esteja contigo, conosco. Que a gente possa sentir a força, a energia do Espírito Santo na nossa vida. E que a gente possa ser regida todos os dias, ungida com o óleo do Senhor.